Hoje vamos contar o relato real de uma seguidora. Peço que não a julguem e busquem entender o que ela passou para ter feito o que fez. Traiu seu marido com o caseiro. Meu nome é Amanda, tenho 37 anos e sou casada com o Henrique há quase 15. Nosso casamento sempre foi tranquilo, estável, mas talvez seja esse o problema. A tranquilidade virou rotina e a rotina engoliu a paixão. Henrique é um homem trabalhador, dedicado, mas o excesso de trabalho o afasta de mim. Passo longas horas sozinha em nossa casa, onde o silêncio é tão presente quanto a solidão. Foi durante esses momentos, perdida entre meus pensamentos, que comecei a reparar em Júlio, o caseiro. Ele é jovem, com um físico que parece ter sido esculpido pelo próprio trabalho árduo. Júlio não tem a sofisticação de Henrique, mas talvez seja exatamente isso que me atrai. Há algo nele, no jeito simples, despreocupado, quase bruto, que me faz sentir coisas que há muito estavam adormecidas. Eu o observava de longe, sempre fingindo indiferença, mas meus olhos pareciam ter vida própria. Quando ele cortava lenha, o som dos golpes na madeira ecoava pelo quintal, e eu me pegava olhando para a forma como os músculos de seus braços se moviam. Quando ajustava a cerca, com a camisa justa colada ao corpo suado pelo sol, minha mente divagava, mesmo contra a minha vontade. Era impossível não notar a maneira como ele preenchia o espaço, como cada gesto parecia exalar energia e vitalidade. Se você gosta de relatos com palavras quentes falando de tudo e mais um pouco, clica no link fixado nos comentários. No início, me sentia culpada por esses pensamentos. Eles surgiam de forma inesperada, como uma faísca, e eu tentava apagá-los, lembrando-me de Henrique, do nosso casamento, do compromisso que fizemos. Mas quanto mais eu tentava resistir, mais forte aquela chama crescia. Não era algo que eu planejei, nem que eu buscava. Era uma sensação que me invadia, que me fazia questionar coisas sobre mim mesma, sobre o que eu queria, sobre o que eu sentia falta. Eu sabia que estava brincando com algo perigoso, mas ao mesmo tempo não conseguia evitar. Era como se Júlio fosse um lembrete vivo de algo que eu tinha esquecido, algo que eu sentia falta, mas não sabia como recuperar. Cada vez que ele passava por mim com aquele sorriso despretensioso, eu sentia meu coração acelerar, e cada vez que ele me chamava de Dona Amanda, o som daquelas palavras parecia ecoar em lugares que eu não sabia que ainda existiam dentro de mim. Numa tarde de calor, eu estava na varanda, saboreando lentamente um suco gelado, tentando me refrescar do calor que parecia não dar trégua. O som suave do vento movendo as folhas das árvores era a única coisa que quebrava o silêncio, até que ouvi os passos de Júlio se aproximando. Ele veio até mim, como sempre, sem pressa, com aquele jeito despreocupado, mas naquele dia havia algo mais. Ele estava sem camisa, o torso brilhando sob o sol, os músculos tensos enquanto ele se aproximava, e eu não conseguia evitar desviar o olhar. "Posso pegar água na sua cozinha?" Ele perguntou, e eu assenti, tentando esconder o quanto aquele homem mexia comigo. Eu sabia que o calor do dia só fazia minha atração crescer, e me senti desconcertada por isso. Enquanto ele se afastava para a cozinha, fiquei ali, com o pensamento perdido nas imagens que não deveria estar criando. Não era só a aparência de Júlio, mas o jeito como ele se movia, como parecia tão confortável na sua própria pele, tão seguro. O fato de ele não se importar com o calor e, ao mesmo tempo, ter uma confiança inabalável, me deixava inquieta. Minutos depois, ele voltou, bebendo a água com sede, como se estivesse tentando se refrescar não só do calor, mas da tensão que pairava no ar. Então, não sei o que me deu, mas senti uma necessidade de puxar conversa. "Você não se cansa de trabalhar tanto nesse calor?" Perguntei, tentando soar casual, como se estivesse apenas fazendo uma observação trivial. Mas a voz traiu minha intenção, e as palavras saíram de forma um pouco mais suave do que eu queria. Ele parou um instante, me olhando de cima a baixo, como se tivesse notado algo em mim que eu não estava mostrando. Então riu. Foi um sorriso cheio de charme, aquele sorriso que parecia ter a capacidade de desarmar qualquer resistência. "Faz parte do serviço, Dona Amanda, mas confesso que é bom ter uma sombra e companhia bonita de vez em quando", ele disse, com um olhar que parecia mais intenso do que uma simples brincadeira. Aquelas palavras caíram sobre mim como uma onda quente. Eu não esperava, e por um segundo, meu coração deu um salto. Não só pela surpresa do elogio, mas pela sinceridade na forma como ele me olhou. Normalmente, eu teria me encolhido, teria tentado me defender, mas algo dentro de mim se despertou, e ao invés de repreendê-lo, um sorriso escapou dos meus lábios.
Era um sorriso tímido, mas também um pouco atrevido. Eu não conseguia mais controlar o calor que subia dentro de mim, uma chama que Júlio acendia toda vez que me dirigia um olhar ou um comentário desses. Não era só um elogio qualquer. Era como se ele realmente me visse, como se eu fosse mais do que a esposa de Henrique, mais do que uma mulher esquecida na rotina. Era bom ser elogiada, desejada, coisa que Henrique já não fazia há anos. E naquele instante, percebi que talvez estivesse gostando da atenção que Júlio me dava, mais do que eu gostaria de admitir. Nos dias seguintes, algo em mim mudou. Passei a observar mais atentamente Júlio, notando o jeito como ele me olhava, como se houvesse algo não dito entre nós. Havia um brilho nos olhos dele, algo mais profundo do que simples simpatia. Eu sabia que estava brincando com fogo, mas a ideia de ser desejada novamente, de sentir aquele calor que havia sumido da minha vida, se tornava irresistível. Era como se ele fosse a faísca que eu não sabia que estava esperando. Uma tarde, enquanto eu estava sozinha na cozinha, preparando algo simples, ele apareceu na porta, procurando pelas ferramentas que precisava. Fiquei tensa ao vê-lo se aproximar, quase como se o ar ao redor de nós se tornasse mais denso. Ele estava suado, o cheiro de terra e trabalho pesado misturado com algo mais, algo que só ele tinha. Quando ele entrou na cozinha, ficamos tão próximos que pude sentir o calor do corpo dele, tão próximo do meu que a distância entre nós parecia desaparecer. Você anda diferente, Dona Amanda, ele disse, a voz rouca, quase um sussurro. Seus olhos estavam fixos nos meus, como se tentassem decifrar cada reação minha. Mais bonita, mais viva. As palavras dele me atingiram como um choque elétrico e meu coração acelerou. Eu sabia que ele estava falando mais do que apenas sobre minha aparência. Ele via algo em mim que eu mesma não sabia que existia. Antes que eu pudesse pensar em uma resposta, ele deu um passo à frente. Seus olhos não saíam dos meus, e aquele espaço entre nós ficou ainda menor. Eu deveria ter me afastado, me controlado, mas algo dentro de mim não deixou. Ao invés disso, cedi. Quando ele se aproximou mais, nossos lábios se tocaram, e foi como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. O beijo foi quente, urgente, como se ambos estivéssemos esperando por aquilo há muito tempo. Era proibido, errado, mas ao mesmo tempo era exatamente o que eu precisava. Júlio me segurou pela cintura com força, e em poucos segundos ele me puxou para perto, deitando-me sobre o balcão da cozinha. A sensação da superfície fria contra minha pele contrastava com o calor do corpo dele, e no entanto, tudo o que eu conseguia sentir era o desejo fervendo dentro de mim. Ele era intenso, faminto, e seus toques eram como se quisesse absorver cada parte de mim, como se não pudesse esperar mais. Ele me tocava com uma necessidade desesperada, como se aquele momento fosse algo que ele tivesse desejado durante todo o tempo que esteve por perto. Eu me sentia viva, desejada de uma forma que não sentia há anos. Cada movimento, cada toque, parecia acender algo que estava apagado dentro de mim. Eu não queria pensar nas consequências, não queria pensar em nada além da sensação daquele instante. Tudo o que eu sabia era que me entregava a ele, sem medo, sem reservas, sentindo um prazer que me tomava por completo. Depois daquele dia, a presença de Júlio parecia se infiltrar em cada canto da minha mente. A mistura de culpa e desejo era como um turbilhão difícil de ignorar, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim se recusava a deixá-lo ir. A cada olhar furtivo, a cada encontro, um fio invisível nos conectava de maneiras que eu não sabia como explicar. Quando Henrique saía para o trabalho, uma sensação de liberdade tomava conta de mim. Eu sabia que o tempo era limitado, que cada momento com Júlio era como uma chama acesa, incandescente e consumidora. Encontrávamo-nos na casa dos fundos, onde o mundo lá fora não tinha acesso aos nossos segredos. Era um espaço afastado, isolado, como se fosse o único lugar onde podíamos realmente ser quem queríamos ser, sem amarras. Cada encontro era mais do que físico. Havia uma tensão no ar, uma energia entre nós que fazia o tempo parecer desvanecer. Eu me entregava ao desejo, sem pensar nas consequências, sem me questionar sobre o que estava deixando para trás. Os toques dele, a maneira como me olhava, como se soubesse exatamente o que eu precisava, me faziam sentir viva, desejada, de uma forma que não sabia que era possível. Era como se o meu mundo, que antes parecia tão seguro e previsível, estivesse sendo desafiado e remodelado por algo inesperado e avassalador. Mas como todas as coisas intensas, isso também chegou ao fim. Quando Júlio me disse que tinha que voltar para sua cidade,
O peso daquelas palavras caiu sobre mim. Ele havia cumprido o trabalho que o trouxe até ali, e com isso, sua partida parecia inevitável, mesmo sabendo que aquilo nunca poderia ser mais do que um capítulo fugaz. Algo dentro de mim se partiu. Ele se despediu com um beijo suave, mas foi o olhar dele que ficou marcado em minha memória. Era como se ele soubesse que, para nós dois, aquilo tinha sido muito mais do que um simples desvio, mais do que uma paixão momentânea. Agora, ele está distante, e eu fico aqui, sozinha com as lembranças. O vazio da sua ausência é algo que não consigo ignorar, como uma sombra que se projeta, mesmo com Henrique ao meu lado. A saudade de Júlio, de tudo o que ele despertou em mim, é algo que eu sei que nunca poderei apagar. Tento seguir em frente, encontrar meu equilíbrio, mas por dentro sei que algo em mim mudou para sempre, algo que talvez nunca volte a ser como antes. Acham que eu posso voltar a vê-lo algum dia? Deixem nos comentários.